assim? Como é que alguém faz esse tipo de pergunta? Como é que o Ministério se submete a isso? Como é que está acontecendo toda essa doutrinação nas escolas? É isso que eu vou tentar responder agora, tá? Não vai ser fácil, mas eu vou tentar. É um terror, né, cara? Tu tem um professor doutrinando jovens em sala de aula, né? Mas ainda pior que isso, cara, é tu ter um Ministério da Educação que propõe uma prova nesses termos para julgar se vai te dar ou não um benefício público para tu poder almejar teus sonhos e crescer na vida, né, cara? Alcançar teus sonhos. E aí o Ministério da Educação não quer mais saber esse conhecimento formal, não quer mais saber o que, quanto é que é o mol, né, que é 13,02 na 10 a 23 lá, ou a fórmula do trabalho, que é W igual a força que multiplica a variação da área, delta S lá, ou quer mais saber se tu sabe que é uma oração sindética ou assindética, que é quando tem verbo de ligação ou não, né? Ele só quer saber se tu tá interessado no lesbianismo na terceira idade, ou se tu sabe quais são os dialetos africanos usados pelos travestis. É o fim da picada. Tu chegar nesse ponto para decidir se o poder público vai te dar acesso, vai te autorizar a ter um ensino gratuito e de qualidade numa universidade pública, ou tu não estando nos primeiros lugares, vai te financiar o teu estudo numa universidade privada, com ProUni, tal, FIES, aquelas coisas. Então, olha o ponto que a gente chegou, tá ligado? Doutrinado durante vários anos, aí no final de toda essa doutrinação tu tem que fazer um teste para provar que tu tá bem doutrinadinho, e quanto mais doutrinadinho tu tiver, maior será o teu benefício estatal, entendeu? Para continuar com essa reprodução ideológica, com essa reprodução de viés esquerdista, que é o que vem acontecendo até hoje. Mas como é que uma ideologia dessa toma conta do Ministério da Educação? Porque, como eu disse, quanto mais tu te dedicar a participar do pensamento esquerdista, mais o Estado te dá benefícios, né? Mas por que a maioria dos professores eles são de esquerda também? Porque eles querem almejar e crescer na carreira social, eles têm que ser de esquerda. Tantos professores se tornaram de esquerda, Conrado, porque eles já tiveram uma doutrinação no colégio quando eram crianças. Mas, Conrado, como é que as crianças são doutrinadas? Desconstruindo a personalidade. Cara, eu posso continuar esse discurso ad infinitum. Esse é o método cartesiano, né? René Descartes era um filósofo francês que inventou esse método científico, foi ele que inventou a ciência formal, tá? Isso aí no século XVII. E o René Descartes nos ensina o quê, cara? Para a gente chegar numa conclusão, a gente pode fazer dessa forma, que é dividindo informações e analisando cada uma delas. Então a gente renova essas novas divisões até a gente chegar lá no início do conhecimento, tá? Esse é o método dedutivo, quando tu parte daqui para trás. O outro é o indutivo, quando tu parte de trás para frente. Eu vou usar esse método cartesiano indutivo de trás para frente para a gente não perder muito tempo, tá? A realidade ideológica e educacional que a gente vive hoje é o resultado de uma corrente sociológica que tentou adaptar uma teoria social que era baseada no mundo que já não existe mais. Então eu vou ter que fazer essa análise desse mundo que não existe mais até os dias de hoje. Mas vai ser rápido. Se tu dedicar um pouco de atenção para as stories, isso aqui vai abrir teus olhos para tudo, cara. No primeiro momento eu vou trazer algumas informações que parecem desnecessárias, mas tudo isso faz sentido porque eu vou contar para vocês, tá? Tudo isso vai ser revisitado no decorrer da nossa conversa aqui. Nós vivemos no mundo ocidental. O mundo ocidental é a Europa. A gente está no ano de 1700 e pouquinho, início do século XVIII. Existem reinos por toda a Europa. Reinos grandes e reinos pequenos. Basicamente os reinos, todos funcionam da seguinte forma, tá? A gente tem um rei escolhido por Deus, que tem esse rei tem uma nobreza e ele tem seus servos, seus súditos em geral. O rei e a nobreza vivem no castelo, cercado ali dentro, e em volta existe um burgo, que é essa vida cotidiana que gira em torno da realeza. Dentro do burgo tem que ser gerada a riqueza que vai sustentar o rei e a realeza, e vai sustentar os seus servos, né? Então muitos deles são plantadores que vivem em pequenas fazendas, e algum deles começa a produzir algumas coisas em casas e começa a vender no comércio local, nessas pequenas feiras. Com o passar do tempo, essas feiras vão ganhando importância e alguns mercadores começam a centralizar as vendas de demais artigos e começam a ganhar um pouco mais de poder. Vão se tornando os burgueses, porque eles são do burgo, né? Eles não são da realeza, eles são os burgueses. Começam a ascender um pouco mais. Isso acontece por toda a Europa. Assim que funcionava uma vida no reino. Então, e aí, obviamente, existiam reinos grandes e reinos pequenos. E alguns desses reinos pequenos fizeram alianças e formaram alguns impérios. Isso aí está acontecendo concomitantemente por Europa, naquilo que hoje conhece por Espanha, por França, por Inglaterra, por Alemanha e por Itália. Presta atenção aqui, que até então não existiam nem países e nem nações, entendeu? E aí quando a burguesia começa a ascender, começa a ter uma relação diferente com a realeza. E os dois principais exemplos são dois caminhos diversos. Um aconteceu na Inglaterra e o outro na França. Na França, a burguesia vai surgindo, começa a botar suas próprias regras de comércio, suas próprias regras de mercado. O rei não aceita, que é o absolutista, ele acha que é o rei sol, né? Ele não aceita e dá a Revolução Francesa. Os burgueses e o povo destroem o reinado, destroem o Estado. A gente começa a ter um dos primeiros exemplos de Estado Nacional, captou? A gente destrói o reinado e começa a ver uma república, né? Começa a ver essa república, uma espécie de república, o início de uma república. Outro exemplo disso a gente tem daí na Inglaterra. Lá a coisa se deu de uma maneira diferente. Quando teve essa discussão, começou a ter essas discussões
desses comerciantes do burgo, a burguesia. O reinado falou que não, vocês podem se autodeterminar aí, eu vou ficar de fora. E aí quando nasceu o liberalismo inglês, entendeu? A Riqueza das Nações, com Adam Smith. A Riqueza das Nações é um livro que inflou o mundo, né, cara? Ele é escrito já no final do século XVIII, 1776. E, bom, começa a Revolução Francesa em 1779, vai até 89, né? Dura 10 anos aí, essa batalha até destruir esse estado todo, o reino todo. Legal, pode ver que o mundo tá acontecendo tudo junto, né? 1776 é o ano da independência dos Estados Unidos. Mas é quando a colônia americana se revolta contra o imperialismo inglês e se aparta, criando uma república. Os Estados Unidos, né, cara? Então, são diversos estados que se... Só que lá nos Estados Unidos, cara, não tinha mais um rei vindo de Deus, entendeu? Então, cada estado virou uma federação. E aí se uniram todas as federações, cada um com sua legislação, em prol de um bem comum. E aí começa o conceito de nação e de estado nacional, cada vez mais calcado. Conceito de nação, e eu quero que preste atenção nisso. O que é uma nação, cara? Nação é quando tem um povo num determinado território que fale a mesma língua e que tenha objetivos comuns e objetivos tradicionais comuns, costumes comuns e até objetivos espirituais comuns. Isso que eu quero que tu atente, entendeu? É para essa identidade nacional. Tem países que não são nações. Essas pessoas não têm objetivos comuns, eles não têm uma cultura comum, tu entende? Então isso, atentem para essas pequenas coisas, que é tudo que eles estão tentando desmantelar depois, tá? Mas voltando ao sul, tá? Voltando para a Inglaterra, lá imperial ainda, em 1776, a gente começa até o quê? O governo se afasta das relações de mercado e deixa o mercado completamente livre, entendeu? Que é o liberalismo clássico inglês. Com o advento do liberalismo clássico inglês, nesse mundo mais liberal começam a ser novos conhecimentos, vem novas inovações, com essas inovações mais crescimento econômico. Então começa a acontecer a revolução industrial, cara. Essas pessoas começam, esses burgueses começam a ter conhecimento, a criar máquinas para produzir cada vez mais produtos que eles possam vender. E antes eles centralizavam esses produtos que eles compravam para revender, agora eles estão produzindo esses bens, entendeu? Estão produzindo com máquinas. E quanto mais eles produzem, mais dinheiro ganha. Então eles começam a trabalhar 5, 6, 7, 8, 10, 12, 24 horas por dia, botando mulheres, crianças, velhos, tá botando todo mundo para trabalhar em lugares cada vez mais apertados para ter uma produtividade cada vez maior, sem se importar com condições de higiene, de segurança, com nada, entendeu? Pessoas morriam, não morriam naquelas fábricas, pouco interessava que eles estavam produzindo. Quanto mais produziam, mais rico eles ficavam, quanto mais rico ficava, mais fábricas faziam, mais exploravam as pessoas, tal. E aí, tinha um filósofo alemão chamado Karl Marx, que vivia em Londres e começou a enxergar um problema num abismo social que estava nascendo ali, tu entende? Até então, tu tinha uma realeza que vivia encastelada num castelo, obviamente, e tinha os servos e a burguesia que viviam junto, mas sem grande discrepância entre eles. Cada um tinha sua função diferente, mas nenhum era muito mais rico que o outro. Não tinha esse tipo de coisa, uma exploração de um lado para o outro. E aí no liberalismo começa a ter essa discrepância social. E a gente tem daí do final do século XVIII, início do século XIX, 1800 e pouquinho, o período da Revolução Industrial, até 1830, né? Bom, o Karl Marx está enxergando tudo isso acontecer, tá vendo as pessoas morrer na rua, tudo aquilo ali, entendeu? O Marx está certo em reconhecer esse abismo social, entendeu? Só que ele está fazendo isso, cara, 200 anos atrás, entende? Tu não tinha nem a Declaração Universal dos Direitos do Homem lá, que é de 1789, com a Revolução Francesa, né? Tu tinha um liberalismo bruto, que de fato explorava todo mundo, tu não tinha um Estado nacional. Tinha um Estado nacional que pudesse gerir essas relações e tu não tinha nenhuma justiça que reconhecesse o cidadão como cidadão para poder protegê-lo dos outros, entende? Isso aí só viu em 1789, entendeu? Então esse era o mundo bruto que o Karl Marx vinha vivendo até então. E o Karl Marx, que reconhece certamente que está iniciando um abismo social horrível, com um final horrível, ele propõe uma solução errônea, né, cara? A solução que ele propõe é a seguinte: esses trabalhadores estão sendo explorados, eles têm que tomar os meios de produção, têm que tomar os meios de produção, tomar as fábricas para eles gerirem a sua própria riqueza e poder todo mundo ficar estabilizado e normatizado, entendeu? E aí a gente vem com o conceito de comunismo, né? E agora eu vou explicar o que é comunismo e socialismo. É importante ter isso em mente, assim, o que é uma coisa... Comunismo, cara, é o objetivo final da revolução do proletariado, tá? Quando esses trabalhadores abusados, explorados, tomaram os meios de produção dos burgueses, acabar com a burguesia, todo mundo vai viver sem classe nenhuma, não vai ter essa luta entre dois grupos, a gente não vai precisar nem mais Estado, nós vamos ver e lá nós vamos ver felizes para sempre, entendeu? Esse é o sonho utópico do Karl Marx, que muitas vezes a gente pode comparar com a visão do paraíso, né, cara, dos cristãos aí. Bom, o socialismo seria uma fase para chegar ao comunismo, entendeu? O que é o socialismo? O socialismo, cara, é um caminho que vai levar ao comunismo, entendeu? Esse sonho utópico lá do esquerdista, esse paraíso na Terra. E aí é o seguinte, o Estado começa a tirar os meios de produção da burguesia, começa a gerir isso aí e começa a inserir os trabalhadores, os servos, esses
Estado começaria a inserir esse proletariado nesse sistema econômico, entendeu? Diminuindo esse grande abismo que estava crescendo cada vez mais, segundo Karl Marx. E aí vem a questão do Estado socialista, ou seja, o comunismo nunca existiu, o que existiu foram tentativas de países serem socialistas. Existiram sim, cara, tentativas de criar um Estado socialista, entendeu? E o primeiro deles é a Rússia em 1917. Então a gente começa a ter na Europa o seguinte quadro: a França se desfaz do Estado absolutista e se torna um Estado nacional. A Alemanha está nesse processo ainda aí, até chegar a Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra, com esse liberalismo, a fuzel que eles estão tendo lá, a gente tem o Império Austro-Húngaro, que é a maior potência da Europa até então, e, bom, mas a Itália está abandonada lá embaixo. E a Rússia está ali, né, cara, nesse processo de querer se tornar socialista, porque a gente chega nesse período pré-Primeira Guerra Mundial, né, cara, quando esse pensamento de Karl Marx começa a se espalhar por todo mundo, porque tá todo mundo vendo que esse abismo está começando a nascer e que de fato não é uma coisa que tu possa ver uma coisa boa ali no futuro. E aí da Primeira Guerra Mundial exatamente nesses países, captou? Marx começa a ser estudado nas universidades, vinha a Primeira Guerra Mundial, e aí, cara, quem está assistindo de fora, que é marxista, começa a ver o quê? Esses países pretensos capitalistas e liberais começam a se matar entre si, né? E quem surge forte disso, lá em 1900, quem surge forte desse cenário de destruição é a Rússia, né, cara? Em 1917, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, vem a Revolução Russa, né, que não se deu do dia pra noite, foram anos ali fazendo coisa, um dia botaram no jornal, aconteceu a Revolução, e aí foi assim que aconteceu a Revolução Russa, e o Lenin chega ao poder lá na Rússia. Lenin é o símbolo máximo do socialismo, né, desse pensamento marxista, né, e aí o Lenin implanta o socialismo na Rússia, e aí a gente vê o mundo destruído numa Primeira Guerra Mundial, nesse sistema de pós-guerra, e tu vê uma ascensão do socialismo lá na Rússia e começa a encher os olhos. Começa a encher os olhos de toda a comunidade das ciências sociais, né, cara? Olha só, a experiência socialista está dando certo. Olha só aquela ideia do Marx lá, ó. Os caras estão implantando e tá tudo funcionando muito bem, ó. A gente tá se matando aqui e lá eles estão vivos e felizes. Acaba a Primeira Guerra Mundial, todos aqueles pequenos reinos que um dia se uniram para fazer um grande império austro-húngaro, agora se dividem de novo e viram pequenos países, né? A Alemanha começa uma identidade nacional, a República de Weimar, a Áustria vira um país, a Prússia vira outro país, a Ucrânia vira outro país, ele vai tudo virando. Era nesse momento que acabam os reinos, começam a ser os países, entendeu? Karl Marx não tinha vivido isso ainda. Um Estado Nacional, uma coisa pública, uma res pública, né? Então é um outro momento, tá vendo? O Marx já reconhecido aquilo lá atrás e agora a coisa já mudou. O socialismo, cara, começa a viver essa primeira fase romântica, essa lua de mel, que é o que a gente chama de socialismo leninista, né? E aí, cara, os cientistas sociais do mundo todo começam a bater palma e a papagaiar. Ai, como é bom o socialismo! Ai, como é bom o socialismo! Que é o que a gente tem no Brasil até hoje, depois de 200. O Lenin começa a virar uma figura autoritária e começa a ter esse grande Estado Nacional com viés de expansão territorial e militarista, entendeu? E por incrível que pareça, cara, isso é uma coisa que a gente viu lá na Revolução Francesa. Uma Revolução Francesa que destrói o absolutismo, que tem por liberdade, fraternidade, igualdade seus lemas, dá início, dá ascensão de um Napoleão, cara. O Napoleão veio depois da Revolução Francesa. Te ligou nisso? Ele é um líder que tem busca esse Estado Nacional para fazer uma expansão territorial e militarista, né, cara? Eles começam a fazer guerra contra todo mundo. E essa mesma coisa se repete mais uma vez lá na Rússia, né, cara? E aí, cara, tem um lugarzinho do mundo onde os caras são muito antenados. Muito. Sabe, mas qual é esse lugarzinho foda pra caralho que tu tá falando aí, cara? Alemanha, brother. Alemanha. Cara, tudo que tu imaginar, meu, de desenvolvimento, esses caras que fizeram, entendeu? Tudo que tu imaginar, meu, na vida, tipo, a arte. Bom, por exemplo, vamos pra música, tá? BBB, né? O Bach, Beethoven, Brahms. Alemães, cara. Bach, Beethoven, Brahms, alemães. Se quiser botar o Mozart ainda, que era austríaco, pra falar alemão, colocamos junto aí. Isso pensar que era na literatura, cara. Dos 10 livros mais importantes da humanidade, cara, 7 são em língua alemã. Situando o La Recherche du Temps Perdu, do Proust, e Ulisses, do James Joyce, cara, a Montanha Mágica, Thomas Mann. O Doutor Fausto, Thomas Mann. O Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe. O Processo do Kafka, as línguas alemã. Da Steppe lá, meu, do Hermann Hesse lá, né, o Steppenwolf, é alemão também. É tudo alemão, cara. Bom, né, todos os caras tiveram o Hitler, né, meu? Quase dominou a humanidade toda, né, brother? Bom, isso aí nós vamos falar depois. Primeiro vamos falar agora aqui. Bom, cara, e esse conjunto de intelectuais alemães começaram a ver alguns problemas. Grandes intelectuais alemães pertenciam ao Instituto de Pesquisa Social que ficava em Frankfurt, entendeu? E lá eles começaram a examinar o socialismo e viram que não estava dando tão certo assim, entendeu? Pô, como é que já se passaram 2, 3, 4, 5 anos e nada mais acontece? Só tem fome, eles estavam vendo que o socialismo estava degenerando o capital inicial, porque eles pegaram uma Rússia rica e estavam só se alimentando daquilo
estavam gerando riqueza, entendeu? E não estavam diminuindo esse abismo social, só estavam mudando a classe da elite. Tiraram os burgueses da elite e botaram quem eram membros do Partido Comunista. O povo continuava abandonado, cara, passando fome e frio, só que agora, ao invés de ser explorado pela burguesia, eles eram explorados pelo próprio Estado socialista. E esse pessoal de Frankfurt começa a ver. E aí, com a morte do Lenin, 7 anos depois, em 1924, ele tem um AVC, vem o Stalin. E quando chega o Stalin, com o Stalin, o bicho pega, cara. Porque se antigamente o povo já estava se rebelando contra o Lenin, falando mal, tal, agora quando chega o Stalin no poder, ele começa a matar quem fala mal do sistema, entendeu? Começa a cortar as cabeças na frente da Praça Vermelha, começa a mandar pros gulags, começa a mandar para campos de concentração, e aí eles começam a ver que, mais uma vez, como aconteceu lá com o Napoleão, começa a acontecer na União Soviética. Tu tem um líder, entendeu? Tu tem um Estado Nacional querendo uma expansão territorial e totalmente militarista. E esse pessoal de Frankfurt começa a ver isso e vê que não deu certo, entendeu? Por mais que eles sejam marxistas e queiram que o marxismo dê certo, eles veem que a coisa não funcionou, que essa experiência socialista não está certa, que eles têm que mudar de alguma forma. E aí começa o que a gente chama a escola de Frankfurt, brother. E são esses caras que ralaram o mundo, esses caras que vieram com essa doutrinação nas escolas, esses caras que vieram com todos esses subterfúgios de discursos. E eu quero falar sobre isso com calma, só deixa eu respirar um pouco aqui, eu volto, já estou falando há meia hora aqui, sem parar, e eu quero que você preste atenção em tudo que eu falei aqui, porque até agora a gente falou sobre um mundo que já não existe mais, sobre essa teoria social que é o marxismo, que tentou propor soluções ao mundo que já não existe mais e não funcionou aquelas soluções, e agora a gente chega numa corrente social que tentou adaptar esse marxismo para os dias de hoje. E é sobre isso que nós vamos conversar daqui a pouco. Se eu continuar gravando agora, vão sumir os primeiros stories, entendeu? E eu quero que tu assista isso aqui para que tu não perca essa aula. Mas é uma aula que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Então, cara, eu vou fazer um destaque aqui, tá? Doutrinação educacional ali, passa pros teus amigos para todo mundo assistir. Depois tu assistir isso, cara, eu venho aqui explicar sobre essa destruição do belo, essa volúpia pela decadência, essa despersonalização do ser humano e a destruição dos valores da sociedade, entendeu?